Um homem estava andando pela floresta, quando de repente ele ouviu atrás dele: "Uau!" Era um urso. Quando ele viu aquele animal enorme andando na direção dele com aquelas unhas afiadas, seu coração quase parou. Mas ele teve o reflexo de sair correndo. E correu, e o urso se pôs de quatro e começou a correr atrás dele. Parecia aquela bola peluda querendo alcançá-lo. E ele foi correndo, apavorado, escorregou no barranco, foi pulando e ele caiu ali na beirada do barranco. O barranco acabou e ele, sem saber se era grande altura, se agarrou na primeira raiz que ele encontrou e ficou ali pendurado. Ele olhou para cima e lá estava aquela cara enorme do urso, que se aproximou bem na beiradinha do barranco e dava grunhidos e patadas tentando alcançar o homem. E ele suava frio. Ele tinha medo, inclusive, que o urso com aquele peso fizesse desmoronar o barranco. E ele ficou ali pendurado. Quando ele olha para baixo para ver que altura que ele estava, ele vê que está a poucos metros do chão, que ele pode até soltar da raiz e que não sofreria uma queda muito grande, porque deve ter ali quase 2 metros apenas. Ele pensa em largar a raiz e se livrar do urso, quando ele olha e estão chegando 3 leões. Hoje é meu dia de azar, hoje eu não deveria ter saído para passear. E agora? E agora? Ele ficou pendurado naquela raiz. Ele olhava para cima e lá estava o urso. Uau! Dando patada e tentando pegar. Ele olhou para baixo e os 3 leões começavam a farejar e já estavam preparando o bote. E ele percebeu que tinha que encolher a perna, porque ele não ia arriscar. E os 3 leões começaram a saltar, tentando pegar o seu pé de qualquer maneira. E ele, apavorado, olhava para baixo, os leões famintos, vendo nele o jantar mais apetitoso. E olhando para cima, lá estava o urso, querendo devorá-lo. E ele olhava para sua mão, e a sua mão já estava cansada. Ele segurou bem firme, com as 2 mãos, o máximo que pôde, e ficou contemplando aquela situação. No maior desespero, o que eu faço agora? Se eu largar, eu morro. Se eu ficar pendurado aqui, até quando? Eu vou ficar pendurado até os 2 desistirem. O urso vai embora, eu subo, os leões desaparecem e eu também salto. Mas eu vou ter que ficar aqui pendurado. Foi quando ele olhou do lado, mas sim, bem do lado, saindo do barranco, a mais bela cachoeira que ele tinha visto em toda a sua vida. Que cachoeira belíssima! A água parecia pura, cristalina, brilhava, resplandecia como o sol. Era realmente lindo. Como que uma cachoeira tão linda poderia sair do meio de um barranco e bem ali próximo dele? Puxa, se estivesse mais perto da minha boca eu beberia essa água. Mas está longe. Então ele olhou para cima e lá estava o urso. Rar! E ele olhou para baixo e lá estavam os 3 leões. Uau! E aí ele olhou para a bica de água. E eu queria tanto beber essa água, mas vou pensar em beber água justo nessa hora? Mas ele pensou, por que não, hein? A água que está aqui do outro lado é a única que quer me fazer bem. Se eu beber essa água, eu vou me revigorar, eu vou matar minha sede, eu vou me hidratar, por que não, hein? Então ele largou uma das mãos e estendeu a mão esquerda até aquela bica e ele sentiu a água fresquinha. Lavou bem a mão, aproveitando bem assim um jato de água e levou a mão na boca e bebeu aquela água. Que água deliciosa! Vou beber mais um pouquinho. E ele estendeu a mão e pegou mais um pouco daquela água fresquinha e bebeu mais um pouco. E assim o seu corpo foi revigorando e ele se sentiu muito melhor. Não demorou muito, o urso foi embora,
Os leões continuaram lá embaixo e ele, revigorado, conseguiu pegar mais uma raiz acima e outra raiz acima e escalou o barranco e viu que o urso, que tem pouca memória e pouca paciência, já tinha ido embora. Você que está ouvindo, preste atenção. Às vezes você está tranquilamente no seu dia a dia e aparece um urso para te devorar. Aparece alguém para te prejudicar. Surge uma situação para acabar com você. Aí você resolve fugir e cai no abismo, num precipício. E quando olha para baixo, está lá o leão, Satanás, do fundo do precipício, querendo te devorar. Mas você não tem que olhar para os problemas e as dificuldades e se desesperar. Você tem que olhar para a fonte de água viva que é Jesus. E mesmo em meio a tanta tribulação e dificuldade, ter paz de espírito, confiança para beber dessa água da vida que é Jesus Cristo. E quando você pega desta água, você sente a tua força voltar, o seu ânimo é redobrado e Deus prepara imediatamente um escape para a tua vida. Por isso, não se entregue, não desista e nem se desespere. Beba da água da vida que é Jesus Cristo, essa fonte pura e cristalina, e você nunca mais terá sede. E Deus te dará o livramento que você precisa, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Te agradecemos porque nós não devemos olhar para as circunstâncias, olhar para os leões, olhar para os ursos, olhar para os problemas, olhar para o que está em cima, olhar para o que está embaixo. Nós temos que estar com os nossos olhos, nós temos que estar com o nosso foco na água da vida. Nós temos que estar com o nosso foco em Jesus Cristo. Nós temos que estar com o nosso foco naquele que é poderoso para nos libertar, aquele que é poderoso para nos guardar, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que nós nem sabemos que o Senhor já nos livrou. Quantas vezes nós achamos que foi mais um dia normal, quando na verdade foi mais um dia em que o Senhor nos deu muitos livramentos. Então, Deus, obrigado. Obrigado por aquilo que me veio ao entendimento, obrigado por aquilo que ainda está oculto e obrigado por tudo que Tu estás fazendo e que Tu ainda vais fazer. Nós estamos, Senhor, diante de situações que nos fazem parar, que nos fazem desanimar, que nos fazem ficar tristes, mas nós sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é por causa disso que nós estamos aqui. É por causa não do urso, não do leão, não da viagem, mas é por causa da água viva, a fonte de água viva, aquele que revigora a nossa força, aquele que revigora a nossa alma, aquele que revigora o nosso espírito, aquele que revigora o nosso ser. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém.